Bom, boa noite. Estão me ouvindo? Tem que ligar aqui. E agora? Bom, boa noite aos presentes, colegas, alunos da graduação e da pós, professor Gisafran, doutor Lúcio Alcântara. A minha fala vai ser uma fala breve, porque eu imaginei que eu ia mediar 3 interlocutores, né? Mas, infelizmente, o nosso terceiro interlocutor, que é o professor Jackson, ele teve um problema, né? Porque a esposa dele, a professora Célia, que nós todos conhecemos, fez uma cirurgia e houve algum problema e ela não pôde, né? Ele não pôde vir, mas assim, se desculpa conosco, né? E pede que em outra oportunidade nós possamos convidá-lo novamente. Bom, a minha fala ela será muito breve, né? E tem por objetivo realizar a abertura desta mesa, que intitulamos História, Memória e Medicina, Diálogos para o Presente. Nesse sentido, meu prólogo é para reiterar que vemos cada vez mais serem pautados estudos do campo da saúde, das doenças, da medicina, numa perspectiva histórica. Tais estudos possibilitaram novos horizontes analíticos que puderam fundamentar a emergência de saberes que ligassem os entendimentos socioculturais aos processos patológicos e práticas de saúde. No caso da história das doenças, da saúde pública, inúmeros trabalhos puderam, em grande monta, se aproximar e reiterar compreensões acerca das temáticas, né? As temáticas da medicina. E, ultimamente, até da chamada medicina popular. Este diálogo transdisciplinar tem sido profícuo e cada vez mais presente nos cursos de pós-graduação em História. Acreditamos que hoje a história possui um repertório de procedimentos que permite aos pesquisadores e estudiosos do campo da história da saúde e das doenças qualificar e requalificar entendimentos acerca de temas que envolvem a medicina, a saúde pública e a saúde coletiva. Desse modo, esclarecemos que o objetivo central dessa mesa é conhecer ou conhecer mais o sujeito histórico biografado pelo professor Dr. Gisafran Nazareno Jucá. Aqui veremos na prática como um historiador que há alguns anos vem flertando, para usar um termo do tempo dele, com a história da medicina, construir no livro Dr. Valdemar, o médico e o político na memória social, um entendimento entre história e medicina. Através de uma abordagem inovadora para uma biografia, Gisafran Jucá apresenta o enlace entre tempo, memória e oralidade para apresentar ao leitor facetas ainda não conhecidas ou ainda não muito conhecidas do Dr. Valdemar, ou ainda questões não abordadas em biografias anteriores. Para encerrar essa minha breve abertura, destaco nesta obra do professor Gisafran um olhar original em que texto e contexto se entrelaçam numa narrativa singular. Sem mais delongas, passo então a palavra ao professor Dr. Nazareno Mota Jucá. Samuel, diga aqui. Boa noite a todos. Doutor Lúcio, aqui agradecemos a sua presença, a participação, a sua digníssima esposa. Né? Tá ok, tá ligado. Tá bom, agora dá para ouvir bem? Agora sim. Ok, boa noite mais uma vez. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os presentes. Gilda, com G. Não encarem o lançamento desse livro como uma formalidade acadêmica. Nem o termo biografia com uma significância.
eu acho significação rigorosa da palavra, mas por sua dimensão simbólica, né? Afinal, como destacou o historiador Bourdieu, a ilusão biográfica tem vários significados. Como diz o senso comum, biografia é a trilha de uma vida como um caminho, uma estrada, uma carreira, com suas encruzilhadas, seus ardis e suas emboscadas, né? Presença da graduação, exatamente, e da nossa pós-graduação, que vem cada vez mais tentando conseguir essa ligação fora da universidade. É interessante lembrar, por exemplo, atualmente, doutor Lúcio, que a Secretaria Municipal de Educação e a do Estado, né, estão em convênio com o nosso mestrado, né, para que professores também tenham a oportunidade de ingressar na pós-graduação, né. As escolhas temáticas, como vocês bem conhecem, dependem das circunstâncias e das conveniências, né. A minha tese de doutorado, né, e a do concurso para professor titular, e até mesmo a pesquisa do pós-doutorado, né, e esse meu livro, né, e outro livro meu e da Zilda, Memória Social da Ancianice do Ceará, sempre tem um porquê, alguma razão, né? E nós estamos muito acostumados, hoje em dia, a uma graduação muito concentrada, né? Por exemplo, o meu mestrado foi em História Urbana, a minha dissertação foi sobre a implantação dos serviços urbanos em Pernambuco, porque eu trabalhava na Paraíba e não podia vir ao Ceará, mais fácil por lá. Depois, a tese de doutorado na USP, eu fiz um estudo comparativo entre Recife e Fortaleza, no período 45-60, né? No pós-guerra, né? E o estágio de pós-doutorado foi o Seminário da Prainha, memória individual e uma memória coletiva, né, que eu fiz a respeito do seminário. E tem muito a ver com o meu próprio eu, né? Entrei aos 11 anos, saí aos 17, pensei em fazer uma pesquisa, né, dando uma de Adolfo Caminha, né, entendeu? Aliás, de Raul Pompeia, né, de Bateneu, para criticar o seminário, aquele sistema tradicional. Mas quando eu fiz as entrevistas, né, eu percebi como a subjetividade é importante, né? O mesmo reitor que tinha me recomendado a deixar o seminário, olha, procure outro rumo na sua vida, que para você não tem muita tendência para ser um bom padre, né? Esse mesmo reitor, que na época me parecia um indivíduo muito reacionário, né, a maneira como ele deu o depoimento, a convicção com que ele explicava a sua ação, isso me tocou profundamente, né? É porque nós somos muito levados àquela dualidade, né? Só existem dois caminhos, o bem e o mal, o certo e o errado, né? Quando, na realidade, cada um de nós, né, é uma indagação ou é um dicionário ambulante aí diante das realidades das vidas, né? Então, é exatamente disso, né, que a gente pode observar. E eu deixei essa preocupação, essa dedicação exclusiva à história humana, foi exatamente entrar no campo da saúde e doenças, né, por um problema muito particular, né? A minha esposa passou por um problema muito sério, né, com um tumor na base do crânio, né? Foram 7 cirurgias e como dizia o poeta Manuel Bandeira, a indesejada das gentes chegou muito andou muito perto, nos acompanhando, né? Mas é bom porque eu aprendi a viver e a morrer, né? Afinal, a morte é algo natural, né? Que a gente, embora o Drummond dizia que é algo natural, desde que não aconteça com aqueles que nos são caros, né? Mas nós não podemos fugir, né? Se nós nascemos, a única certeza que nós temos da realidade é exatamente o ponto final. Não o ponto final, são mais reticências, né? Porque o que nós deixamos, os nossos filhos, né, os nossos amigos, eles dão uma continuidade histórica. Afinal, a palavra contínuo, né, é o conceito básico de história, né? Sobre o Dr. Valdemar, há 3 livros já publicados, né? 2 do jornalista Blanchard Girão, né? Jornalista, deputado comunista, né? E um terceiro, que é de Cândido Albuquerque, Valdemar do Ceará e dos Alcântaras, né? Então, por que eu resolvi me dedicar ao trabalho, à biografia do Dr. Valdemar de Alcântara, né? Como eu estava com a Zilda, né, por esse campo da saúde, né,
eu visitei a Fundação Valdemar de Alcântara, que eu recomendo a vocês que tenham a oportunidade de ir até lá. Inclusive, numa aula prática, né, de metodologia da história, seria interessante, porque é a residência do Dr. Valdemar, ali, não é na grande aldeota, é ali na continuidade do final da aldeota, já no São João do Tauape, né? E a casa, por sinal, ela foi obra do arquiteto, né, do Dr. Nelson Braga, né, um dos criadores, dos fundadores da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará. Então, a residência do Dr. Valdemar tem um acervo riquíssimo. A biblioteca que era dele, né, os discursos, os projetos que ele trabalhou como senador e como deputado lá em Brasília, né, e folheando, eu fiquei assim, surpreso, né? Porque hoje em dia nós vemos que a questão política ela é muito mais uma iniciativa voltada aos interesses particulares, né? E quando você vai observar a trajetória do Dr. Valdemar, você vê exatamente o diferente, né? Sempre havia um interesse coletivo, né? E é interessante, eu gosto muito daquele autor que vocês também devem gostar, o Ítalo Calvino, né? O último livro dele, chamado 6 Propostas para o Próximo Milênio, né? Ele deixou a seguinte afirmação, abre aspas, às vezes me parece que uma epidemia pestilenta tem atingido a humanidade inteira em sua faculdade mais característica, ou seja, no uso da palavra, consistindo essa peste da linguagem numa perda de força cognoscitiva e de imediaticidade, com um automatismo, fecha aspas, né? E o que isso tem a ver com esse livro? Né? Dr. Valdemar, sempre avesso à localidade, né? Ele falava pouco, né? Era como o Virgílio Távora, PT saudações, né? Mas sempre estava dentro de uma ação contínua, né? E era um político que eu chamaria não, na realidade era um político e médico pragmático, né? E Dona Dolores, sua esposa, foi a sua porta-voz, é um ser político acima de tudo. É interessante, Zilda, que naquela época, para aquela época, né, ela sempre, nos contatos políticos, ela estava presente, né? Sempre a gente vê isso na referência dos depoimentos coletados, né? A instalação da Faculdade de Medicina, do Hospital do Câncer, do Hospital de Maracanaú, da tuberculose, né, do Instituto dos Cegos, né, não foi uma obra exclusiva da sua iniciativa e responsabilidade, mas fruto de um trabalho coletivo. Dr. Walter Cantilho, Dr. Haroldo Joaçaba e outros expoentes da medicina local. O curioso é que o coletivo, a defesa da saúde pública, eram marcas da ação médica de outrora. Esse livro não é uma produção individualizada. Sou apenas um narrador e comentarista dos valiosos depoimentos por nós coletados. Foram 19 entrevistados, familiares, né? Dr. Lúcio, a irmã que é médica, né? E também doutor... Leonardo. Hein? Quem é O filho? O filho adotivo de Dr. Valdemar, Butala, Elias Salomão Butala. Dr. Elias Salomão Butala, né? E na época ele dizia que era o filho adotivo de Dr. Valdemar, e foi quem o acompanhou nos últimos momentos, né? Então, é interessante que eu fiz a coleta de familiares, de médicos, né, políticos e professores universitários. Inclusive, nós estamos aqui presente a professora Cléa, a nossa amiga e companheira do Instituto Histórico da Geografia, né? E o livro, eu não fiz somente um estudo do passado pelo passado. Nas entrevistas, nos meus comentários, eu procuro fazer essa associação entre o ontem e o hoje, né? Porque saúde pública não é algo do passado. E nós sabemos que o historiador não trabalha com o passado longínquo, né? Nós estamos sempre nessa ligação contínua, quer tenhamos consciência ou não, entre o passado e o presente, né? O futuro não só a Deus pertence, né? O futuro depende muito do hoje, aqui e do agora, né? Bom, eu queria, antes de passar a palavra ao doutor Lúcio, só mostrar a vocês aqui
quatro reveladores falas que eu encontrei nos depoimentos coletados, né? O primeiro deles, muito interessante, foi o próprio depoimento do Dr. Lúcio, ele confirma isso, né? Foi sobre a Rosa da Fonseca, que vocês bem conhecem, né? Ela era do CA, do DCE, quando o Jarbas Passarinho era ministro da Educação. E veio fazer uma palestra e depois abriu a palavra, né? E a Rosa da Fonseca, então, fez severas críticas, né? E ela terminou depois presa, né? Ela foi presa, né? E foi o doutor Valdemar que conseguiu contatos para que a família pudesse estar em contato com ela e deu todo o apoio durante isso. Porque é interessante, o doutor Valdemar Alcântara começou a sua profissão lá no sertão, lá no interior, em Quixadá, né? É exatamente, era o centro de saúde, né, que tinha lá, o primeiro centro de saúde que nós tínhamos por lá, né? A segunda é de um amigo nosso, o jornalista Marcelo Pontes, né, que trabalhou na Veja, né, da Isto É, e alguns jornais, e hoje mora no Rio, né? Quando eu disse a ele, comuniquei sobre a questão da biografia, ele me afirmou: muito interessante, Gisafrado. Tenho curiosidade pelo político e pelo médico, do nosso tempo, por gratidão ao que ele fez por mim, ao atender de emergência na casa dele, ao lado do jovem Lúcio, um irmão meu diagnosticado com tétano, felizmente benigno, né? E o terceiro, mais curioso, é do Dr. Aitan Sipaí, né? Ele era filho de libaneses, e na época ele foi aluno do Dr. Valdemar, e ele era do centro acadêmico lá da medicina, né? Entendeu? E o segundo depoimento dele, ele diz o seguinte: o Dr. Valdemar era muito aberto, era do PSD, era de uma geração de políticos conservadores, mas não era contra o novo. Tinha uma posição bem aberta em tudo. Em 1961, quando eu era diretor cultural do Grêmio Estudantil, ao programar uma conferência da Célia Guevara, mãe de Che Guevara, eu convidei o Dr. Valdemar, que assim se expressou. Ele convidou o Dr. Valdemar sem dizer quem era a convidada, né? E quando chegou lá, o Dr. Valdemar disse para ele: assim você acaba fazendo eu perder meu cargo. Por que você não me disse que era a Célia Guevara? Mas em seguida ele afirmou que adorou a palestra ao falar da vida dela, como ela criou Che Guevara e como se processou a Revolução Cubana, né? Ela viera ao Brasil, iniciando seu percurso por Fortaleza, atendendo a convite do movimento de Cuba, né? Ela não chegou a fazer palestra no Recife, porque o presidente Jânio Quadros proibira, o que provocou uma greve estudantil por lá, né? O Edgar Morin, em parceria com Patrick Viverret, num livro muito interessante chamado Como Conviver em Tempo de Crise, faz uma reveladora análise da crise atual do processo civilizatório ocidental, destacando, além da globalização, o desafio da globalidade, ou seja, a mundialização financeira, que é o desafio da complexidade, onde tudo se transforma em mercadoria, inclusive o próprio corpo humano, como nós muito vemos cotidianamente em propagandas e companhias, né? Segundo ele, abre aspas, né? Uma das tragédias do pensamento atual é que as nossas universidades e escolas superiores produzem eminentes especialistas cujo pensamento é muito compartimentado, fecha aspas, né? E a medicina atual é a demonstração clara desses incontáveis dilemas, né? Bom, diante do que foi dito, é bom não esquecer que a essência da história foi, é e será a sua eterna mutabilidade. Portanto, vamos levantar a cabeça diante desse mundo globalizado e seguir em frente na trilha que foi aberta pelo Dr. Valdemar na busca de um bem comum. As utopias são imprescindíveis, né? Ante a barbárie do processo civilizatório. Obrigado. Fique à vontade, doutor Lúcio. Boa noite a todos e todas. Eu quero cumprimentar alunos da graduação
da pós-graduação, a professora Zilda e o meu colega do Instituto Ceará, professor Gisafran, assim como a professora Clélia, geógrafa, está aí conosco. E quero dizer, em primeiro lugar, quando eu recebi esse convite, aceitei prontamente, apesar de estar carregado de obrigações intelectuais, prefácios, uma série de apresentação de livros, e ter que, logo no fim do mês, viajar para uma temporada mais demorada em Portugal, onde reside a minha filha e de onde veio a minha mulher Beatriz, que hoje me acompanha aqui, porque não é por acaso, é professora Da UES. da UES, já aposentada, lecionou durante um tempo língua e literatura francesa. E tem excelentes recordações desse período no centro CCH. Bom, eu vou fazer algumas considerações aqui que fogem um pouco do objeto mais específico do livro. Mas, para aproveitar essa oportunidade, essa interrupção, em primeiro lugar, para reiterar meu apreço, a minha satisfação com todas as carências e certamente se desse a palavra aqui algum aluno ou algum professor, ia ser preciso aqui uma folha longa para enumerar. Mas como a UES cresceu, como ela está bem, eu estive aqui há pouco tempo, em primeiro lugar, na solenidade de honoris causa do professor Eliazar Teixeira. Foi meu mestre no tempo que no ginásio, acho que nem o Gisafran pegou mais isso, latim, foi meu professor de latim no ginásio Faria. Estudei latim e grego, foi viu? uma figura que eu nunca esqueci. Então vim aqui e ele já com muita dificuldade, tinha mais de 90 anos, ainda me reconheceu e me deu um grande abraço. Depois, a fundação, coordenada com a UES e a UFC, promovemos a vinda aqui de um grande musicólogo português. É um nome internacional, Rui Neri. E ele fez uma palestra aqui na UES, justamente sobre essa interação que houve e ainda há entre a música brasileira e a música lusitana, principalmente o fado. Foi um grande êxito. Então, eu sempre que tenho oportunidade, levo a fundação a essa colaboração com a UES. Nós estamos sempre dispostos a isso, com a UFC, com a academia de uma maneira geral. Nós completamos 40 anos. E a fundação inicialmente não tinha essa
especificidade cultural que ela tem. Logo nos primeiros anos, nós mudamos o estatuto, minhas irmãs e eu, para vinculá-la especificamente à atividade cultural. É uma maneira que nós encontramos de reverter para a comunidade um tanto, um pouco do que nós, eu e o meu pai, e de certo modo meu filho, recebemos da sociedade cearense, extinguido com tantos cargos, tantas posições, por nomeação ou eleição. Então, não basta, eu procurei, como ele, ser um bom político, um bom gestor, mas isso é uma obrigação. A fundação é alguma coisa a mais, principalmente que nem minhas irmãs, nem eu somos empresários, nem pessoas de grandes postos, mas fazemos o possível. E uma coisa que nós estamos muito empenhados ultimamente, um evento como esse ajuda, é que a academia conheça o potencial que ela tem. O Gisafran falou aqui sobre isso e que está disponível. Eu costumo dizer que quem quiser fazer uma crítica ou falar mal de mim, não precisa ter muito trabalho. Vai lá na fundação, está tudo arquivado. O que disseram de bem, o que criticaram, justa ou injustamente. Porque a história, nós temos essa preocupação de preservar isso. Então, mais uma vez, eu quero deixar aqui essa mensagem do nosso interesse em colocar cada vez mais isso que nós acumulamos. A minha filha diz que eu sou um acumulador, mas não é como aquele programa na televisão, aqueles acumuladores americanos que juntavam tudo lixo. Não, estamos acumulando para o bem, para aquilo que pode servir ainda à coletividade. Bom, o livro do professor Gisafran não é uma biografia encomendada. Ele um dia me procurou lá na fundação, somos colegas do Instituto Ceará, e tem um fato anterior, quando eu não conhecia ainda, é que ele foi recomendado pelo professor Liberal de Castro para um recurso que eu consegui à época, para o programa Resgate, Projeto Resgate, que era uma tentativa de recuperar documentos históricos que estavam em instituições portuguesas. E, no caso, nós estávamos interessados nesses documentos relativos ao Ceará. Então, ele foi escolhido por indicação do professor Liberal de Castro. E desempenhou muito bem a missão, e a partir daí nós passamos a ter uma relação próxima. Então, ele apresentou a ideia, nós aceitamos, mas nunca dissemos a ele: coloque isso no livro, não coloque isso. Ele teve absoluta liberdade para
conduzir a elaboração da obra. Assim como os entrevistados, ele veio, entrevistou quem ele achou que devia entrevistar. Porque eu não, nós todos vemos cada vez mais famílias, pessoas interessadas na biografia de algum ente seu, pai, irmão, avô, enfim. É muito interessante isso, porque, de alguma forma, eu estou falando com um auditório de especialistas nisso. Então, tudo que eu disser, alguma bobagem, é fruto de um amador. A pequena história tem muito valor. Quando me procuro, por exemplo, para escrever um prefácio num livro de um vulto, de uma família, de um pequeno município, eu faço com todo o prazer, porque é a partir dali, juntando esses retalhos, esses pequenos depoimentos, aparentemente, vamos dizer, banais, e aí até são, mas são como que tijolos de um edifício maior, que bem aproveitado por professores, doutores, enfim, que podem construir alguma coisa de mais consolidada, de maior profundidade, mas necessariamente podem se utilizar dessas obras mais limitadas ou mais restritas. Então, o nosso esforço todo na fundação tem sido esse. O professor mencionou aqui como foi importante até para ele mesmo poder consultar aqueles livros que foram reeditados da chamada Biblioteca Básica Cearense. Né? Nós estamos preparando um outro projeto que poderá se chamar Intérpretes do Ceará, porque muitas dessas obras estão perdidas ou são inacessíveis e de difícil consulta. Então, temos esse esforço voltado também para outras obras inéditas, muitas vezes selecionado em concursos públicos, não é? E sempre levando em conta a fundação é uma homenagem ao nosso pai, claro, mas não foi criado para fazer a apologia dele, não é? Para ser um monumento em torno dele. E se tiver de vir, vem naturalmente no que ele teve de útil, de bom, na passagem dele aqui pela Terra. Mas não é essa a finalidade, não é? Claro que nós estamos pensando também na história política e social do Ceará, principalmente a partir da redemocratização, a queda do Getúlio. O grande mérito do trabalho do Gizafran, porque há uma biografia escrita pelo Blanchard Girão, há uma biografia escrita pela Cláudia Albuquerque, e há um outro livro do F.S. Nascimento, que é sobre o clã político
a que ele pertenceu, os chamados Paraíba do Cauí, aqui de Caucaia até Itapajé e Uruburetã, onde ele está inserido como um membro de destaque desse clã. Pois bem, então, esse livro tem revelações muito interessantes pelo, vamos dizer, o caminho que o Gisafran traçou, porque ele buscou contextualizar, inclusive ouvindo alguns depoentes que sequer o conheceram assim de perto, e de uma época posterior à atualização dele na medicina e até mesmo na política. E isso deu vamos dizer, um elemento novo no livro, né? Por causa desses depoimentos que ele recolheu, que dão uma ideia da evolução da saúde, do que se passou no Estado durante um longo período anterior, contemporâneo e posterior a ele. Então, não é mais uma biografia, é uma biografia escrita com outras, vamos dizer assim, com outra direção, né? Com outro, isso que ele... O ontem e o hoje, né? O ontem e o hoje, como ele está me auxiliando aqui. Então, e teve nós tiramos um número até limitado de exemplares e fomos surpreendidos com a grande acolhida que o livro teve. E se esgotou no dia do lançamento. Deve ser um prestígio do Gisafran. Né? E também porque nós fizemos uma coisa diferente, como a maior parte dos que conheceram meu pai ainda estão vivos, são pessoas idosas que têm dificuldade de sair à noite, mobilidade. Então fizemos um sábado, às 11 horas da manhã, no Náutico, que está renascendo. Né? Teve um período muito difícil, mas está florescendo novamente. E foi muito agradável, foi uma coisa muito simpática. Então, era basicamente isso que eu queria dizer. Eu vou lhe pedir só, fale um pouco sobre a cannabis. Ah, Um detalhe que eu esqueci de falar. tem alguns aspectos já tinham aparecido na biografia anterior, mas outros foram pelos depoimentos e pelos documentos foram ressaltados. Como ele disse ali, meu pai era um político conservador e nunca escondeu, diferente dos radicais, vamos chamar de direita. Né? Porque eu estou, cada dia, a idade vai ensinando muita coisa. Como é que eu diria? A vida vai nos ensinando que ser democrata tem pouco a ver com a filiação ideológica. Eu conheço, não vou citar nome, vocês, se pensar que vão conhecer, gente da esquerda que fala em democracia, na hora que chega no poder,
é um tirano, autoritário. E a mesma coisa vai para a direita. Eu estou chegando à conclusão que ser democrata é muito mais uma questão de índole, de formação e de educação, muito menos ideológica. E, de alguma forma, a biografia do meu pai reflete isso. Aí o Aytan foi um homem perseguido, preso, era um militante. A Clélia está balançando a cabeça, ele conheceu, foi perseguido. A Helenita, a esposa dele, a irmã de uma amiga. Bom, foi embora daqui e se tornou um grande médico, ainda hoje clínica em São Paulo. Flávio Leitão está depondo aí, o Manuel Fonseca, irmão da Rosa. Foi preso, né? Veja bem, ele era senador na época dos militares. A ditadura, para ficar mais claro. Hoje ele levantou a bandeira no Senado, defesa da maconha. Acredita? Foi estar lá, recebeu uma campanha contra, pela imprensa e tudo, foi chamado até de senador maconheiro. Está lá, você viu os debates, as coisas. Quer dizer, naquela época, hoje ainda, quem defende a maconha ainda é olhado de lado, avalie naquela época um senador da arena. Né? Então, isso mostra uma característica dele. Ele era um homem independente. Aquilo que ele podia aceitar, ele aceitava. O que ele não concordava, ele falava. Não é? Nunca foi um rebelde, mas também nunca foi um submisso. Nunca, se olhar os pronunciamentos dele, pela imprensa, no Senado, como deputado, nunca você vai encontrar um discurso dele para louvar o regime, para exaltar o regime, porque ele era uma pessoa que tinha uma certa liberdade de pensar e que argumentava muito, principalmente em pequenas rodas, porque não era uma pessoa, um tribuno, ele era um quadro, como gosta de dizer a esquerda, do partido. Tanto que presidiu, enquanto o PSD existiu, o presidente de fato aqui era ele. Né? E foi deputado estadual, na Constituinte estadual, o mais votado do Estado. Depois foi candidato a deputado federal, ficou em primeiro suplente, porque foi a época de chegar aqui os paraquedistas. A eleição de 50 marcou a importância do dinheiro na eleição. 2 chegaram, sinal 2 do PSD, o que o prejudicou muito foi Antônio Horácio Pereira, que era um cearense que vivia no Rio de Janeiro, muito ligado à Confederação da Indústria, do Comércio, e o Armando Falcão.
Bom, é tanto que acho que no arquivo lá da minha biblioteca ainda tem uma propaganda contra que mostrava ele descendo de paraquedas. E aí, o meu pai não tinha, era um outro tipo de político. O pessoal do Como SEA, depois eu quero falar com ele para dar um como livro aí. O pessoal do descendente SEA de uma quer falar família comigo. tradicional, pode até, se quiser dizer, de coronéis políticos, não era pessoa de. Então, um pouco menos suplente. Mas isso o levou à Secretaria de Educação e Saúde no governo Raul Barbosa. Bom, não vou repetir aqui o currículo dele, mas o que eu queria mostrar era que, sendo uma pessoa que não era um político, vamos dizer, de mídia, mesmo da época e tal, mas ela tinha uma certa capacidade de articular e era sempre um ponto de confluência. Apesar de ser uma pessoa mais calada e tal, mas era um político que atuava muito dentro do partido, tinha muita disposição para ouvir, não é? E mantinha-se como uma pessoa séria, correta, de palavra. Então, isso o ajudou muito. De forma que eu vim aqui também para agradecer aí o Gisafran, a própria UES, e ver o UES um auditório tão bonito, tão amplo, não é? Que está aqui agora nos recebendo e, pelo que eu acompanho, está crescendo, está se confirmando como um grande centro de cultura, de formação e de criação e difusão de um saber determinado. E fico feliz porque, como governador, eu dei tanto quanto possível, sempre muito aquém do que era necessário, pela a consolidação da UES. Foi no meu governo que se realizou aqui a reunião da SBPC. Primeira vez que era sediada numa universidade estadual. Foi aquela. E note que hoje em dia a gente nem sabe onde é a reunião da SBPC. Só quem está mesmo dentro do métier que está relacionado. Naquela época, reunião da SBPC era mobilizar o país inteiro, né? Tanto o governador visitava e eu, como prefeito, na época, apoiando muito a UES. Depois, como governador, a UES e o Estado e a Prefeitura para receber esse grande conclave científico. E na época o governador Vigílio e eu conversamos, Luz, vamos fazer tudo que a gente pode. Agora, vamos nos preparar para a nossa vaia lá no dia da abertura na Concha Acústica. E assim foi. Nós também, tranquilamente, fizemos
à disposição da academia cearense, não só da UES, da UFC, como até das instituições privadas que estão contribuindo para ampliar o ensino superior no Ceará. Então, muito obrigado ao Gisafran, à professora Zilda, que ele me disse que ajudou muito, colaborou com ele na feitura desse livro. Só terminando, ainda para falar um pouquinho da maconha. O Gisafran recrutou 2 bolsistas, né? Foram lá levantar a documentação e um deles, depois eles deixaram, né? Desapareceu. Desapareceu. Ele ficou tão surpreso e empolgado com o tema que queria depois aprofundar. Fazer a monografia, né? Sobre isso. Não era isso, Gisafran? Então, estou vendo aqui um homem que é um conservador e tal, e já estava com essa ideia na cabeça. Muito bem, muito obrigado, boa noite a todos e uma boa semana.